Nosso tema de hoje, quando éramos escravos. Oh, glórias! Quando éramos escravos. Você já parou e já analisou? Você já foi escravo algum dia na sua vida? Talvez você olhe e diga, não, eu nunca fui escravo. Eu nunca fiquei preso em algum lugar. Nunca estive numa senzala. Nunca estive no tronco. Mas, quando nós olhamos a palavra de Deus, somos chamados a atenção para uma realidade. Éramos escravos. Éramos escravos. Queridos, é muito interessante quando você lê a respeito da escravidão. A escravidão foi algo terrível, assustador. O homem que, por falta de amor ao próximo, trouxe danos, trouxe a privação da liberdade, tratou o seu próximo como animal. Era uma situação assustadora, irmãos. Nós não podemos mensurar o quão terrível era esta época da escravidão. Sei que hoje é plantada uma ideia um tanto quanto adocicada da escravidão. Você assistiu uma novela, talvez um filme, e eles passam uma imagem amenizada, não aquilo que realmente o ser humano, escravo, passou nas mãos dos seus senhores. Tratados como animais. Numa situação degradante, assustadora. Se estivesse doente, não tinha médico para eles. Se o dente doía, não tinha dentista. Enfim, se quisesse usar uma roupa nova, não tinha roupa nova. Liberdade, de forma alguma. Levantava-se pela manhã, muito cedo, e dormia-se muito tarde. E nesse período não era sentado contando histórias, mas sim trabalhando com o sol a pique. Com calor ou sem calor, com frio ou sem frio, trabalhando sem parar. Esta foi uma triste realidade. Ficou na história registrado para que nós possamos entender quão terrível é o ser humano. Quão terrível somos nós. E se nós não trouxermos a nossa natureza, a velha natureza cativa, presa aos pés de Cristo, vamos voltar a praticar toda sorte de males. Nós vamos fazer tudo aquilo que desagrada o Todo-Poderoso. Mas isso, irmãos, é fruto de uma vida também escrava. Infelizmente, aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, diz a Bíblia que são escravos. Escravos do pecado. E quem domina o pecador não é Deus. O pecador está nas mãos do inimigo de nossas almas, e ele, a exemplo dos senhores de engenhos, daqueles que eram donos de escravos, séculos atrás, não tem dó de ninguém. Nós precisamos estar atentos a esta situação, porque muitas vezes baixamos a cabeça e achamos que está bom. Só que o Senhor não quer que seja dessa forma. Nós temos que entender aquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós precisamos entender a mensagem do Senhor, que Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos dar uma nova vida, Ele veio para que nós pudéssemos ter a alegria de viver. E usufruir, irmãos, não os castigos, não as dificuldades, mas usufruirmos das riquezas do eterno para com a nossa vida. Oh, glórias! Nós temos que tomar posse dessa filiação verdadeira que o Senhor nos oferece. O Eterno diz que Ele nos resgatou do pecado e nos adotou como filhos. Hoje somos filhos do Senhor, para vivermos a verdade do Senhor, para vivermos aquilo que Ele quer para nós. É certo que teremos dificuldades porque somos opositores daquele que domina o mundo. Portanto, passaremos por certas dificuldades, mas o Senhor está do nosso lado. Ele está do nosso lado, Ele está por trás, Ele está à nossa frente. É o Senhor que abre o caminho, é o Senhor que coloca a sua mão sobre a nossa vida, para que, a exemplo do Êxodo, possamos andar
andar sem o castigo do sol, andarmos descansados no amado Jesus. Amém? Que nós possamos entender, irmãos, que éramos escravos, mas fomos libertos e agora somos filhos do Senhor. E o Eterno não quer mais que você volte para a masmorra, para o tronco, para a senzala. O Senhor quer que você esteja com Ele na glória, para usufruir aquilo que Ele tem de melhor. Oh, glórias! Romanos capítulo 6, vamos abrir? Romanos capítulo 6, a partir do versículo 20 até o 23. Nós vamos ler esse texto bíblico e vamos meditar um pouco a respeito dessa condição de libertos que somos. Romanos capítulo 6, versículos 20 até o 23, diz a palavra: Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, bênção! Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oh, bênção, aleluias. Queridos, se entendêssemos a profundidade desses poucos versículos, nada nos deteria sobre a face da terra. Se compreendêssemos a grandiosidade da manifestação da glória de Deus para conosco, seríamos pessoas que marcharíamos sem jamais nos deixar deter. Seríamos felizes com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Senhor, nós te louvamos por esta palavra e quero clamar que tu venhas falar conosco para que possamos sair desse lugar edificados, alegres com o teu mover, Senhor. Oh Pai, gratos pela libertação, Senhor, por sermos feitos em teus filhos. Oh Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós analisamos a nossa vida, todos nós podemos analisar a nossa vida, mesmo que você tenha nascido na igreja, nós éramos escravos do pecado. Todos nós nascemos com uma sentença predeterminada, nascemos para a perdição, infelizmente essa é a realidade, nascemos para a perdição, condenados. Mesmo queira ou não, você nasceu condenado, eu nasci condenado. No entanto, a palavra nos diz que o Senhor abriu sobre nós a porta, oh glórias, abriu sobre nós os céus e nos deu a oportunidade de sermos transformados, de sermos feitos em novas criaturas para a honra e para a glória dele. E o texto, versículo 20 diz: quando éreis escravos do pecado. Quando éreis escravos do pecado. Queridos, queira ou não, éramos, e alguns continuam sendo escravos do pecado, mesmo dentro da igreja, mesmo frequentando a igreja, muitos continuam amarrados às práticas pecaminosas, praticando as obras da carne, consequentemente, escravos do inimigo de nossas vidas, escravos de Satanás. É preciso entender essa verdade para que não haja dúvida na nossa caminhada, para que os nossos passos sejam firmes, certeiros, para que nós possamos andar certos, que antes éramos, porém agora já não mais escravos, mas transformados para a honra e para a glória do nosso amado Jesus. E somos chamados a atenção pelo apóstolo Paulo, e ele pergunta: naquele tempo, que resultado colhestes? Se você analisar bem os teus dias de escravidão, quais foram os resultados bons, agradáveis? Quais os resultados colhidos? O que de bom o pecado trouxe à tua vida?
e se houver um pouco de serenidade na tua existência, você há de fazer uma pequena reflexão, voltar algum tempo atrás e há de constatar que a tua vida no passado era marcada por toda sorte de infortúnios, toda sorte de males. Você estava solto nesse mundo, sem paz, sem alegria, sem contentamento, mergulhado talvez numa depressão, amarrado a uma síndrome do pânico, e a toda sorte de vícios que dominam as pessoas, levando-as cada dia mais para distante do Senhor, afastando-as do Senhor. Eis, amados, as consequências terríveis que o pecado gera na vida do homem. Mas nós que hoje reconhecemos o poder do Senhor, temos uma nova vida para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Fomos resgatados. Como eu disse antes, mesmo que você tenha nascido na igreja, mas se não houver essa transformação, esse passar por essa transformação, continuas escravo do pecado. O pecado, irmãos, é o mal que nós herdamos do primeiro casal, herdamos de Adão e Eva, e só Jesus pode quebrar essa maldição sobre a nossa vida. Só Jesus pode mudar a nossa sorte, só Jesus pode nos transformar. E é isso que diz o versículo 22, ouça com atenção. Agora, porém, libertados do pecado. Ô bênção! Agora, porém, libertados do pecado. Aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo Jesus, e isto é algo que eu preciso buscar. Eu tenho que correr aos pés de Cristo. Quando você olha na palavra, quando você vê os milagres que Cristo fez, geralmente todas as pessoas que receberam o milagre, que receberam a bênção, elas foram ao encontro de Cristo. Elas pagaram uma espécie de preço, elas deixaram a sua situação, deixaram o seu lugar, elas buscaram o Senhor. Essa é uma realidade que se aplica também a nós. Nós que desejamos a libertação, nós que somos libertos, nós inicialmente buscamos o Senhor, saímos do nosso lugar, fomos ao encontro do Todo-Poderoso, falamos para Deus: olha, Senhor, aqui está a minha vida, oh meu Deus, transforma-me, muda a minha sorte. Geralmente você arrependido confessou o teu pecado, você gritou diante do Senhor para que Ele te ouvisse, e o Eterno ouviu. Ô bênção! Queridos, tudo parte desse princípio. Eu tenho que entender que, como homem natural, estou preso ao pecado. Mas, se eu deixo-me tocar pelo Espírito Santo, se eu reconheço a soberania de Cristo, sou feito em homem liberto, para a honra e para a glória do Senhor. E ainda em Filho de Deus. Essa é a verdade para cada um de nós. E nós temos que buscar esta verdade. Nós temos que correr atrás. Nós temos que ir ao encontro, amados. E o que nós temos visto nesses últimos tempos é que as pessoas não estão correndo ao encontro do Senhor. As pessoas estão satisfeitas com a sua situação de masmorra, de senzala, de presos ao tronco. E muitas vezes estão sendo enganadas pela sua mente, porque infelizmente falta-lhes o conhecimento da palavra, e quando o conhecimento da palavra não é presente na nossa vida, vamos agir segundo o nosso entendimento, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E quando nós nos deixamos mover pelo nosso entendimento, por aquilo que nós achamos que é, vamos com certeza quebrar a cara, principalmente no aspecto espiritual. Nós temos que nos deixar mover pelo Espírito Santo. E isso só acontece quando eu conheço ao amado Jesus, quando eu busco o amado Jesus, quando eu me deixo dominar pelo amado Jesus, quando eu me deixo carregar por Ele. Ô bênção! Nós não podemos nos acostumar, irmãos, de forma alguma. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que a escravidão tem a oferecer. Nós não podemos nos acostumar com isso, mas é buscar o novo de Deus, é buscar o novo de Deus para a nossa vida. Eu tenho que buscar o novo de Deus
você tem que buscar o novo de Deus, e assim certamente seremos transformados. Ô bênção! De escravos sem direito algum, condenados ao inferno, ao sofrimento eterno, seremos transformados em filhos. Ô bênção! Em filhos de Deus, herdeiros do amado. E com certeza o Senhor tem preparado para cada um de nós coisas maravilhosas. E com certeza, amados, o Senhor tem preparado para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, coisas inimagináveis, magníficas, extraordinárias, coisas que nós não entendemos, mas porém maravilhosas demais. E é isto que Paulo dá-nos a entender. Mais uma vez, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado. Nós somos libertos do pecado. Primeira etapa, éramos escravos. Segunda, reconhecemos a soberania do Senhor. E nos colocamos aos pés, nos jogamos aos pés do Todo-Poderoso, e Ele nos liberta. E somos transformados em servos. Ô bênção! O servo amado, ele não deixa-se mais dominar pelo coração, mas a sua vida é dominada pelo Espírito Santo de Deus. A sua vida é conduzida pelo Espírito Santo. Os seus passos são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Se ele vai a algum lugar, o Espírito Santo com ele. Se vai ao trabalho, o Espírito Santo com ele. Se ele vai para uma diversão ou para o entretenimento, o Espírito Santo de Deus com ele. Onde quer que ele vá, certamente é o Espírito Santo de Deus que há de acompanhá-lo, porque ele foi transformado e tornou-se a habitação do amado Senhor. E queridos, não mais dominados pelo pecado, não mais escravos. Servos e escravos são sinônimos nesse aspecto. Não mais escravos do pecado, mas escravos, oh glórias, agora com alegria, com satisfação completa. Escravos porque não mais nos dirigimos, mas somos dirigidos pelo Senhor, porque não mais temos o domínio da nossa vida, mas somos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Oh bênção! E assim, amados, o melhor de Deus há de vir sobre a nossa vida. Tu queres o melhor de Deus para a tua vida? Qual o melhor de Deus? Irmãos, o melhor de Deus é estar na presença dEle. Se nós estamos na presença do Senhor, é o melhor de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, o Êxodo, veja, foram 40 anos na estrada, 40 anos na jornada, 40 anos no deserto. E muitas vezes eles tinham apenas a presença de Deus, porque a promessa estava um tanto quanto distante, mas a presença de Deus era constante. A presença de Deus era diária, e a presença de Deus gerava uma situação climatizada. Não sentia o calor, não sentia o frio, não tinha o rigor do sol, nem tampouco o rigor do frio à noite no deserto, mas um clima agradável, um clima agradável. Não precisava correr atrás do alimento, porque o Senhor providenciou para cada um deles o alimento. Não faltava-lhes o alimento, e diz a palavra que era extremamente delicioso. É assim que Deus faz com a gente. Ele cuida daqueles que se colocam em sua presença. Experimente, vale a pena. Experimente estar na presença do Senhor, em viver continuamente na presença de Deus. Experimente andar com o Todo-Poderoso. Experimente deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Experimente deixar-se ser escravo do nosso amado Jesus, porque Ele com certeza há de mover de uma forma graciosa, poderosa. Não mais troncos, senzalas, não mais chicotes, não mais o calor do sol, nem tampouco as dificuldades da vida, mas sim a presença marcante de Deus na vida, no coração daqueles que são servos, que são escravos de Cristo Jesus. Versículo 22, o apóstolo Paulo continua dizendo: agora, porém,
libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Olha que bênção. Tendes o vosso fruto para a santificação. Tendes o vosso fruto para a santificação. Irmãos, quais são os nossos frutos? Nós somos escravos, somos servos. Vamos lá, somos filhos, oh bênção. Somos filhos transformados em filhos do Senhor. Mas quais são os teus frutos? Se tu és escravo do Senhor, servo do Senhor e filho do Todo-Poderoso, quais são os teus frutos? Será que você está frutificando de uma forma que seja agradável ao teu Pai? Mas o que são os frutos? São os teus atos, as tuas ações, os teus pensamentos, aquilo que teus olhos veem, que teus ouvidos ouvem, aquilo que você faz. Eis os frutos, eis os nossos frutos. A palavra diz, amados, que os frutos daqueles que foram libertos, agora porém, libertados do pecado. Aqueles que foram libertados do pecado, seus frutos são para a honra e para a glória do amado Jesus. Portanto, amados, nós não viveremos mais debaixo do rigor da carne, da antiga natureza, daquilo que é comum aos pecadores. Mas tudo quanto façamos será para a honra e para a glória do nosso amado. Se você fala, para a honra e para a glória do Senhor. Se você vê alguma coisa na televisão, para a honra e para a glória do Senhor. Se teus ouvidos ouvem, curte, ouvir, nós vamos ouvir. Nós não podemos fechar os ouvidos como fechamos os olhos. Os ouvidos estão funcionando 24 horas por dia, ininterruptos. Você ouve aquilo que não quer, mas o ouvir e o curtir são duas situações. Você ouve alguma coisa, mas não curte aquilo que ouviu. A partir do momento que você ouve aquilo que não agrada ao Todo-Poderoso, porém o teu coração compraz, tem prazer, tem alegria, traz satisfação, mesmo você sabendo que não é algo que agrada o Senhor, mas traz satisfação ao teu coração. Os teus ouvidos não estão sendo usados para a honra e para a glória do Senhor. Fique atento com isso. E é mais comum do que parece, amados. É mais comum do que parece. Quando você anda pelas ruas, você ouve um tanto de coisa. Se você liga um rádio no seu carro, você muitas vezes ouve aquilo que não quer ouvir. No trabalho. Enfim, senta com um colega. Lamentavelmente, em alguns casos, você ouve aquilo que não quer ouvir. Mas o que não pode, irmãos, é que haja uma concordância do teu coração. Nós temos que rejeitar aquilo que não edifica a nossa vida, que não honra Deus. Nós temos que rejeitar. E neste caso, nós temos que fazer uma censura muito grande em tudo aquilo que nós ouvimos. Uma censura, irmãos. O que é censurar? É limitar, é cortar, é não permitir. Muitas vezes nós temos que censurar. E quando você passa a ouvir alguma coisa e você entende que aquilo não louva o Senhor, que aquilo não adora o Todo-Poderoso, você não pode prosseguir. Você não pode continuar com o teu coração aberto para aquela situação. Muitas vezes você não pode eliminar o som. Não pode, porque o som vai continuar. Mas o teu coração não pode embalar-se. Ele não pode deixar-se embalar pelo som que você ouve. Isso se aplica às piadas, vamos lá, exemplos. Se aplica às piadas imorais, e são as mais engraçadas, por incrível que pareça. Piada sem moralidade é quase sem graça, lamentavelmente. As músicas desses últimos tempos, só misericórdia. Tem um tal de funk que aquilo é coisa do capeta, que ele implantou para destruir toda sorte de bons costumes na vida das pessoas, principalmente do jovem. E vai por aí, irmãos. A música sertaneja com seus embalos enganosos. A romântica que leva você a sonhar aquilo que não é verdadeiro. Querido, se você observar bem,
nada disso edifica o nosso amado Jesus. Há uma desculpa de muitas pessoas que gostam de ouvir a música popular brasileira, por exemplo. Eu ouço porque a letra é tão bonita. Olha, não fala nada de errado. Tem pessoas que aparecem com esse tipo de justificativa para ouvir música secular. Olha, a letra não fala nada de errado. Por isso que eu ouço alguns sertanejos, ouço MPB, enfim, alguns ritmos musicais. Eu ouço, porque não me traz dano. Mas, olhe pelo lado espiritual. Em que edifica o amado Jesus? Em que a nossa vida, templo do Espírito Santo, é edificado? Entendeu? Em nada. Porque a música não foi feita com esse objetivo. Como é que uma música que foi feita com objetivos mais diversos, jamais louvar o Criador, pode ser por nós transformada como algo bom e que traz resultados positivos? Vamos lá, os filmes. Gente do céu, se nós olharmos com bom senso, eu acho que nem televisão nós assistiríamos, porque em nada edifica a vida da gente. Quando você está assistindo um filme, por mais inocente que seja, aparece no meio, o tal do intervalo, e surge a mulata rebolando, seminua. Surge uma série de situações que só a misericórdia. Então fica difícil para a gente. Esse filtro, irmãos, ele é caro na vida da gente. Mas se nós o colocarmos, é a censura, se nós colocarmos essa censura em evidência, se nós a usarmos, seremos edificados e o Senhor virá, moverá na nossa vida e a nossa alegria será completa. É evidente que nós temos que encaixar nisso aí toda a mídia que é fornecida pela internet. YouTube, WhatsApp, o Twitter, e vai por aí. Todas elas, o Facebook, todas elas, com certeza, não são uma mídia feita para honrar, para glorificar o nome santo de Deus. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Cuidado com os nossos pés. Há uma música infantil, que acho que é a única música que eu sei cantar, que diz: cuidado pezinho onde pisas. Cuidado pezinho onde pisa. Veja como são as coisas. Cuidado olhinho onde olha. Mãozinha onde pega. E cuidado com a boquinha, ou seja, com aquilo que você fala. É um corinho extremamente antigo, porém, olha, extremamente real, profundamente real na vida da gente. Isso se aplica para aqueles que são libertos, que foram libertos do pecado. Amados, nós temos que vigiar bastante. É tempo de vigilância, para que você não volte a ser escravo do pecado. Antes, escravos, libertos das práticas pecaminosas. Porém, se nós não vigiarmos, se nós não censurarmos aquilo que nossos olhos, ouvidos, boca, o tato, enfim, se nós não censurarmos, estamos fadados a uma escravidão, ao retorno à escravidão. E a consequência da escravidão não é boa, e ela está no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Queridos, todos aqueles que continuam na escravidão do pecado, todos aqueles que continuam na escravidão do pecado, está prometido a eles uma recompensa. E essa recompensa não é boa. Ela chama-se morte. A morte eterna. Mas o diabo, na sua astúcia, ele conseguiu transformar essa morte terrível em algo bom. Por incrível que pareça. Nós temos visto, irmãos, que as pessoas não levam em consideração a seriedade da escravidão e de morrer sem Cristo Jesus. Não levam mais em conta a seriedade. Morre o cara no pecado, morre no ato pecaminoso e logo coloca o cara no céu como se o céu tivesse, nem importa. Muros derrubados. Entra quem quer, da forma que quer.
Veja como são as coisas. Mas quem foi que fez isso? O diabo. O diabo derrubou, entre aspas, os muros do céu. Jogou por terra. E você não precisa mais ser libertos do pecado para adentrar o céu, porque já não tem mais muros. É tudo aberto. E as pessoas podem entrar com seus pecados, com as suas velhas práticas, presos aos troncos, nas senzalas, escravos do pecado. Queridos, nós temos que vigiar bastante, porque é uma tendência muito grande de nossa parte em afrouxar a vigilância. Quando nós ouvimos diariamente essas coisas, temos uma tendência em assimilar o erro. É preciso vigilância para não assimilarmos o erro e afrouxarmos a nossa atenção com aquilo que é de Deus. E o que mais temos visto nesses últimos tempos são as pessoas que foram libertas do pecado. Foram libertas. Foram feitas em filhos de Deus. Mas em meio à caminhada, é exemplo também daqueles que estavam no Êxodo. A exemplo daqueles, cansaram-se de Deus, afrouxaram a vigilância e abraçaram as facilidades oferecidas pelo inimigo. Já não vigiam, já não censuram aquilo que vem, aquilo que ouve, aquilo que fala. Já não censuram, deixam-se levar pelo vento desse mundo. E as consequências não são boas, porque esses já perderam por completo a comunhão com o Senhor. Queridos, o nosso fruto é fruto para a santificação. Por fim, a vida eterna. Olha só que bênção. O fruto para a santificação. Se o servo de Deus, não frutifica para a santificação, é porque ele deixou de ser servo de Deus e voltou à escravidão. E aguarda a estes o salário, a recompensa do pecado, que é a morte eterna. Queridos, vigiemos. Eis o porquê que o Senhor diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. Nós temos que vigiar. É preciso estarmos com os olhos abertos, arregalados, para enxergarmos tudo aquilo que o inimigo coloca diante da gente. E às vezes nem precisávamos tanto, porque o pecado hoje é tão grande, é um caminhão, é um trem, que até cego consegue enxergar. Só que o maligno torceu a mente tanto, mas tanto a mente das pessoas, que elas acham que não tem mais problemas e podem viver de uma forma fora dos padrões de Deus. Afinal de contas, o céu tornou-se mais acessível. O caminho não é tão estreito. O caminho já não é tão estreito. Esta é uma filosofia que o inimigo, dia após dia, planta na cabeça das pessoas. E sabe como? Através daquilo que ouvimos, vemos, principalmente. Através daquilo que ouvimos e vemos. E o diabo vai trabalhando. Queridos, é tempo de vigilância. Diz a palavra: quando éreis escravos do pecado. Éramos escravos do pecado. Agora, porém, libertados do pecado, somos libertos do pecado. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Almejemos Cristo, porque Ele tem o dom gratuito, tem a salvação para cada um de nós. Vivamos essa verdade, porque a nossa paz será completa. E no dia eterno estaremos para todos sempre na glória com nosso amado Jesus. Oh, bênção! Aleluias! Vivamos a verdade de Cristo, porque hoje somos transformados em servos de Deus. Amém? Seja servo de Deus. Vamos orar?
Senhor, eu quero clamar que Tu venhas plantar esta palavra em nosso coração. Que seja, meu Deus, para despertamento de almas. Que vidas acordem e que vivam os Teus preceitos, os Teus princípios, meu Deus. Ó Espírito, fala conosco. Fala, Senhor. Fala conosco. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1019